Bora, galerinha, entenda o conflito de Israel e Palestina do canal do Plano Piloto, gente. Olha só, um vídeo polêmico, hein, cara? Vocês acham que o Vani não tem coragem de gravar, cara? Eu tenho coragem de gravar aí de tudo, praticamente, aí que tá no YouTube, gente. Aqui é... Eu não nego o conteúdo, não. E vou trazer hoje um vídeo pra vocês sobre Israel e Palestina. Claro, esse vídeo aqui a gente vai tentar falar o mínimo possível de política, mas é óbvio que nesse tipo de vídeo a gente vai ter que falar um pouco, vai ter que e vendo aí as coisas, cara, porque assim, é um confronto, claro, né, mano? Que acho que, assim, cara, vamos conversar durante o vídeo, né? Vamos falando durante o vídeo que vai ser um conteúdo bastante sensível. E já vou deixar isso claro logo nesse vídeo, cara. Se você aí, mano, assim, o meu canal não é para as pessoas que. Isso não são esse tipo de vídeo, cara. Meu canal é para pessoas que têm mente aberta e que conseguem ver as coisas além do próprio ponto de vista. Eu digo isso no sentido, tipo assim, você é pró-Palestina, pró-Israel, cara, assista o vídeo, cara, com a mente aberta, tentando ver os tópicos que são contra a tua ideologia e tentando refutar se você acha que eles não fazem sentido aí nos comentários, de forma lógica e precisa, e não com besteira aí, sem brigar, né, cara? Seja educado, dê seus pontos de vista, porque eu sei que é um tema bastante sensível. Enfim, já deixa um like, inscreva no canal. Eu tenho vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe lá, deixa um like, se inscreva. E, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? O link do nosso servidor do Discord também tem na descrição. Se você fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia. Vambora então, sem muitas longas esse vídeo, acho que vai ser bem interessante, tá bom? Bora! No sábado, dia 7 de outubro de 2023, um grupo extremista islâmico chamado Hamas começou um ataque forte contra Israel, Ok, começando mais esse vídeo eu acredito que tenha sido feito antes do início aí, ou no princípio do início da invasão de Israel a essas regiões aí, e a guerra que a gente tá vendo um atualmente, novo né? capítulo na longa história de guerras e conflitos, tudo nesse pedaço de terra. Para variar, tem muita gente por aqui no Brasil, do outro lado do mundo, sentado de boa no sofá, sem muito entender o que tá acontecendo, ou as coisas que já passaram, e falando como se fosse algo simples. E às vezes sem muito entender, dando opinião, né, cara? Eu acho que pra você dar uma opinião concreta, você tem que entender Como o eu já assunto visitei a primeiro, né? região e tenho amigos tanto Uou! Olha judeus aí! quanto palestinos, tudo gente boa, Mostrou a eu senti que eu força nosso deveria plano mais uma piloto. vez explicar para vocês a origem de Ok, Israel e Palestina vambora. e por que tem tanto conflito hoje em dia. Sem muita enrolação, bora lá. Aí sim, vambora. Eu queria muito visitar Jerusalém também, né, cara? Mas é perigoso nos tempos Alô, alô, atuais, né, cara? Tá YouTube! louco, tinha medo. O Estado de Israel de hoje em dia é na verdade bem novo, criado em 1948. Mas a história dos judeus, Sim. israelenses, palestinos, ou seja, os A povos que gente vai ter habitavam que voltar nessa história muito pra poder entender esse confronto, né, esse cara? pedaço aqui de terra Legal. vai bem longe e é bem complicado. Principalmente porque é uma terra considerada sagrada por 3 religiões diferentes: islamismo, cristianismo e judaísmo. Então, como que Três tudo religiões começou? Bem, abraâmicas. alguns falam que a Bíblia ou o Torá já são suficientes para poder explicar a origem do povo judeu, e o Alcorão para explicar a origem do povo árabe. Outros somente aceitam Não, né? evidências arqueológicas mais concretas. E tem gente que acha que é uma mistura dos dois. Bem, de acordo É uma mistura no sentido, tipo assim, mesmo que você não acredite na Bíblia ou no Alcorão, você tem que ver aquele livro ali como o mito fundador daquele povo, né, cara? Pelo menos se você não acredita na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, aí você vai acreditar que de fato é o que aconteceu ali e tudo mais, né? Ou vai ter uma outra visão, mas enfim, não vamos me aprofundar tanto nisso. Mas o que você pode ver é que a arqueologia vai ajudar muito a explicar as coisas que aconteceram e tudo mais, e a Bíblia, o Corão, vai falar muito também sobre o pensamento, o imaginário daquelas pessoas daquela época. Então, claro que é um documento histórico desse ponto de vista também, né, cara? Tudo se soma pra poder contar a história desses povos que se mesclam tanto aí, né, cara? Porque, na verdade, o povo judeu é um povo árabe também, né, cara? Porque fica ali na Arábia, né? Por assim dizer, né? com as escrituras, o povo judeu é descendente de Abraão, que vivia na Mesopotâmia e recebeu a promessa de Deus para herdar a terra de Canaã, que é esse pedaço Ou Israel não é bem Arábia? Eu não sei também, deixa nos comentários. A Arábia seria mais embaixo, né? Enfim, não sei, mano. de terra aqui. Seus descendentes, com o tempo, acabaram formando 12 tribos diferentes, que por alguns motivos muito longos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, foram parar no Egito. Aí eles foram escravizados e libertados depois por Moisés, que os trouxe de volta para Canaã, onde eles tiveram que conquistar o povo que morava lá. Aí depois de um tempo, se Tá, mas importante, vocês falando o piloto vai falar, mas isso é o que tá na Bíblia, na Bíblia. É óbvio que as descobertas arqueológicas, coisas assim, personagens como Abraão, Moisés, não são comprovadamente pela arqueologia ali como sendo históricos. Eu tenho que falar isso, eu mesmo
sendo cristão, eu tenho que, daqui como, não vou falar como historiador, mas como um cara que estuda história, dizer que esses personagens não são atestados historicamente, né, cara? Então é o que diz a Bíblia, né? Estabeleceu o reino de Israel, com os 6 famosos, como Davi e Salomão. E eles construíram esse templo aqui. Mas o reino acabou se dividindo. No norte Judá. ficou o reino de Israel, com a maioria das tribos de Israel, e a capital sendo em Samaria. E no sul ficou o reino de Judá, com Jerusalém a sua capital, e a maioria sendo o pessoal dessa tribo aqui. Daí que vem o nome judeu, e também o nome da religião, judaísmo. Lá por 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, lá do norte, e sobrou só Judá, que foi conquistado um pouco tempo que depois pelo Mas aí eu vou fazer uma pergunta aí interessante aí, cara. Mas por que chamam hoje a terra de Israel e não de Judá? Eu não sei, eu realmente não sei, cara. Deixa aí nos comentários que eu fico curioso com isso. Por que se os judeus eram os de Judá necessariamente, por que chamam de Israel hoje em dia? Eu realmente não sei. pelos babilônios. Os babilônios destruíram o templo. e levaram vários judeus cativos com eles. Aí quando os persas assumiram, eles deixaram... E essa parte que já é bem mais atestada historicamente, né, cara? Isso aqui provavelmente aconteceu, né? Pelo que eu sei, Deus né, também. voltar para Não sei- Jerusalém não sei e muita reconstruir coisa. outro templo. E é Assim, não sou o maior especialista, óbvio. aí que mais ou menos o Velho Testamento termina. Algumas versões da Bíblia, que tem alguns apócrifos, e também o Torá, eles contam um pouquinho depois, sobre, por exemplo, Macabeus, como né? que os judeus acabaram expulsando os gregos que estavam profanando o templo lá em Jerusalém, na revolta dos Macabeus. Para os muçulmanos, o povo Na Bíblia protestante, acho que acaba em Malaquias, eu não lembro exatamente, faz muito tempo que eu não vejo nada de coisa de. Não abro, vou ser sincero, faz tempo que eu não abro uma Bíblia, então eu não sei a ordem certa dos livros, mas a Bíblia católica, os dois últimos livros do Antigo Testamento são os livros de Macabeus, né, que não são aceitos, não sei se aceitos é a palavra correta, mas não estão na Bíblia protestante, né, talvez. Mas é porque na própria Bíblia católica eles são vistos, se eu não me engano, como deuterocanônicos, né, cara, que são aqueles livros que estão lá, mas que não são bem considerados tão sagrados, por assim dizer, né? Eu acho que eles têm esse status, né? Enfim, pra mim todo livro ali pra mim, até os apócrifos eu leria com tranquilidade, porque eu acho que independente da versão que você veja da história de Jesus e tudo mais, o que vale no final é a tua visão daquilo. Na verdade, independente do livro que você vê, mesmo você aceitando X quantidade de livros na Bíblia, o que vai valer no final é a tua visão da parada, né? Enfim, é o que você vai tirar daquela história. árabe também é descendente de Abraão. Lá no começo, Abraão estava conseguindo ter filho com a esposa dele, então falou para ele que ele podia com a serva dele. E aí essa serva acabou tendo um filho. Mas depois, quando Abraão conseguiu ter filho com a esposa dele, Ele acabou levando essa serva, Agar, e seu filho, Ismael, lá para a Arábia. E daí que supostamente surgiu o povo árabe. beleza, essas são as explicações Ok. das Sabia escrituras. dessa Mas o parte, que não. os arqueólogos e Até tava historiadores pensando, quando eu falei lá, são religiões abraâmicas, eu fiquei pensando na minha cabeça, mas qual que é a ligação do Islã com Abraão, né? Eu fiquei pensando nisso, ok. falam? A origem do povo israelense e palestino começou Abraão que era de Ur, né? Como a gente viu ali no começo do vídeo ali, o pin ali de Ur, que é a terra do Ienasser, o primeiro pilantra da na história, região. né, mano? Os hebreus era um dos vários povos pequenos que surgiram lá em Canaã. Ou não era a Teve terra uma dele, época ele que eles vendia pra foram Ur, parte sei do lá. reino do Egito. Alguns acreditam que talvez esse domínio egípcio que tenha inspirado a história do Êxodo e de Moisés. Aí, Com durante a certeza, Idade de né? Bronze, a Grécia, Egito E o Império Hitita eram as maiores civilizações da região. E tava que na brigavam meião, né, por cara? terra. A parada de Israel, cara, é que, principalmente nessa época, ela tava no meião ali dos principais impérios, né? Vai ter os persas aqui também, os babilônios. Os caras estavam sempre no meio, na meiuca, né? Cara? Os romanos, né, cara? Aqui, eles estão na meiuca das tretas, né, cara? É impressionante. Depois veio o período homérico, que foi quando várias dessas civilizações entraram em colapso. Ninguém sabe por que direito. o colapso da Idade do Bronze, né, cara? Que aconteceu aí que várias e várias civilizações do mundo, no fim da Idade do Bronze, colapsaram de uma forma meio ríspida, assim, meio do nada, todas essas civilizações caíram juntas, né? Com os chefões fora do jogo, várias Você dessas sabe bem o tribos e porquê. vilas menores aproveitaram o espaço deixado pelos grandes impérios, e aí eles expandiram. Dois desses novos tribos se tornaram reinos, no norte virando o reino de Israel e no sul o reino de Judá. Para muitos historiadores, cada um desses reinos tinha suas próprias crenças e mitologias de origem, o norte sendo politeísta e o sul monoteísta. Uma dessas outras tribos que também cresceu e se tornou um reino eram os filisteus. Isso daqui pode ser pesado aí pra quem para quem é mais fanático religioso aí, talvez esteja vendo o vídeo, não é tão acostumado a ver coisas do que a arqueologia, a história conta sobre o povo de Israel, e escutar tipo que os israelitas eram politeístas nesse tempo pode parecer algo bastante ríspidos e
sei lá, pode ser algo bastante chocante, mas, por exemplo, cara, é só você ver que na própria Bíblia tá lá, né, cara, Salomão constrói um templo pra Moloch, constrói, não lembro se pra Baal também, mas eu lembro certamente que na Bíblia ele fala lá, não sei, ele constrói, acho que é pra Moloch, mas Moloch que é aquele deus que recebe sacrifícios de crianças lá, pra quem não lembra na Bíblia. E Salomão constrói um templo pra ele, né, cara, na Bíblia. Então, não, ali o politeísmo aparece até nesse ponto, né, cara. Assim, fica a curiosidade pra vocês aí. Pode parecer algo meio agressivo, mas assim, parece ser bastante verídico, né? Desse ponto de Uma vista dessas dos outras tribos que também israelitas nesse cresceu, período se tornou um aí, né, pelo reino, menos. eram os E filisteus. com o tempo, o O mais monoteísmo, a crença em Deus, em um Deus único, foi se aumentando e crescendo até virar o que se tornou depois, né? famoso é o Golias, aquele gigante da história da Bíblia, que foi morto por Davi. E é de filisteus que vem a origem do nome Palestina. Né? Mas quando o novo império, vindo do norte, os assírios conquistaram o reino de Israel? muitas pessoas desse reino acabaram fugindo e migrando para o reino do sul, que conseguiu resistir os assírios. Foi aí que, para muitos historiadores, muitas das crenças desses dois povos se misturaram, e o Deus do reino do sul ficou mais popular. Foi nessa época que começaram a escrever o Torá. Interessante, né, cara? Depois disso, as histórias nas escrituras já começam a Interessante. combinar mais com as evidências arqueológicas. O reino de Judá foi Eu conquistado. acho isso aqui fantástico, cara, ficar vendo essas paradas aqui. Eu adoro realmente ver tudo isso. E eu gosto, mano, muito, não sei vocês, de estudar a história de Israel, de Judá, do povo hebreu, do povo judeu, além da Bíblia, cara. Eu acho isso muito interessante e sem aquele enviesamento. Claro que quem é cristão aí vai ter sempre um viés, né, cara? Mas vocês sabem, eu tenho visões completamente distintas do que a maioria das pessoas que acreditam em Jesus e tal tem. Então, eu tenho a mente muito mais aberta, eu tento ver toda essa história de forma bastante mais cética e sem ser enviesada, né, cara? Eu acho isso fantástico, né, cara? Eu acho isso realmente fantástico, mano. Destroem o templo, são levados cativos, depois eles voltaram com os persas, deixaram eles voltar, reconstruíram Jerusalém, o templo, aí eles passaram a ser dominados pelos gregos, e aí expulsaram os gregos na revolta dos macabeus, ficaram um tempo independente, até que chegou o Império Romano, que conquistou eles e criou uma província de Judá. Aí é bem mais fácil a gente saber com mais exatidão o que aconteceu, porque os romanos, eles gostavam de escrever bastante. Nice! Um pouco depois da morte de Jesus, muitos judeus se revoltaram, tentando expulsar os romanos. E isso irritou eles, fazendo com que os romanos invadissem e destruíssem Jerusalém, inclusive o templo, que hoje só sobrou esse muro aqui, que é conhecido como Muro das Lamentações. Eles também trocaram o nome da província de Judéia para Palestina. Porque era esse o nome que muitos gregos usavam para se referir a essa região. Os romanos levaram muitos judeus como escravos. Isso é bem disputável historicamente, isso aqui que o plano piloto falou, cara. Não levem isso daqui como... isso aqui é até meio lendário, dizer que o imperador Adriano mudou o nome de Israel para Palestina para meio que humilhar o povo judeu. Não levem isso daqui 100% como verdade. Pode ser que tenha acontecido. O que acontece aparentemente é que o nome Palestina após o Império de Adriano, né, do Imperador Adriano, começa a ser mais usado que Israel, né? Que é bastante curioso. Mas a palavra Palestina é mais antiga do que essa época, não é como se ela tivesse sido inventada, né? Que é terra dos filisteus ali, né, cara? Enfim, pode ter sido assim algo dito, olha, usem mais o nome aí, Palestina aí, vamos usar mais esse nome daqui pra frente aí, talvez como uma forma de humilhação, algo assim, mas não é como se tivesse sido, pelo menos, acho que não existe um decreto assim escrito, ó, mudou o nome agora de Judéia pra Palestina, tá ligado? Enfim, mas mesmo que tenha acontecido, na verdade, isso aí é só uma nomenclatura, né, cara? São só nomes, né, cara? A gente tem que ver, de fato, os povos aí. Acho que essa é a treta verdadeira, né? O nome é o nome. E é importante lembrar, né, cara? Isso que é mais importante levar. Não levem tudo isso aqui que vai rolando no passado como uma extensão da guerra atual, cara. Não é como se os palestinos de hoje fossem os árabes daquela época. Ou que os judeus de hoje fossem os judeus daquele tempo, tá ligado? Isso é óbvio que isso aí é muito diferente, né, cara? Eram pensamentos diferentes, momentos diferentes, coisas completamente diferentes. Não é como é hoje, tá ligado? E alguém começou a bater um martelo, então... E vários outros fugiram, se espalhando pelo Império. É um pica-pau. Aqueles que ficaram mais perto de Roma acabaram migrando para a Península Ibérica. E com o tempo ficaram conhecidos como Sefaraditas. E alguns outros migraram mais para o norte da Europa. A mão aqui, e ficaram isolar conhecidos como os Askenazes. Mas por séculos, como vocês imaginam, eles foram perseguidos. Quando chegaram os muçulmanos, eles conquistaram tudo. E muitos que antes eram cristãos ou politeístas acabaram se convertendo ao islamismo. É importante se repararem nas datas, tá bom, gente? Sempre reparem nas datas, que o vídeo aqui é um vídeo resumido, então reparem nas datas.
a dominação romana durou até 622, que é o Império Bizantino. Então, depois da destruição do templo, foram mais de 500 anos de dominação romana. E depois os árabes vão chegar aqui e vão ficar por um tempasso aí, até os cruzados vão tomar e tal, vão ver. Eles Foi vão até falar, bom provavelmente, essa né? conquista dos muçulmanos, porque eles toleravam bem mais os judeus do que os cristãos naquela época. Interessante, Contanto né? que eles pagassem o Bem imposto. interessante. É claro que E é depende algo do... que se modificou totalmente hoje em dia, né, cara? Hoje em dia é curioso até, né, cara? Como os cristãos hoje em dia, principalmente no Brasil, se tem um apego emocional muito grande por Israel, por um apoio a Israel, sendo que os cristãos são aqueles que acreditam em Cristo e os judeus não acreditam em Cristo, né? É curioso isso, né? Tipo, é interessante se pensar, né, cara? Como o pensamento muda, né? Os cristãos, com certeza, eram os mais preconceituosos contra os judeus durante toda a Idade Média, durante todo o tempo aí, até um passado bastante recente, né, cara? Então é interessante essa mudança de perspectiva, né? do reino também depende do cara que está liderando naquela hora. Por algum tempo também, muitos judeus acabaram enriquecendo, porque eles serviam de ponte no comércio entre o mundo cristão e o muçulmano. Mas a reconquista na Península Ibérica e as cruzadas para tentar reconquistar Jerusalém aumentaram os sentimentos antissemitas, e muitos judeus começaram a ser mortos de novo. Por exemplo, uma época na Espanha teve a Inquisição, onde mataram milhares de judeus e muçulmanos, e o resto era obrigado a se converter ou ir embora. Nessa época já tinha o Império Otomano, dominado pelos turcos. Basicamente toda tragédia que acontece na Europa, os caras botam a culpa nos judeus naquela época, né, pelo menos. Peste negra, é culpa dos judeus. Sei lá, qualquer praga que tem, aí os caras botavam culpa nos judeus, né? Que, aliás, os turcos não são árabes. Os árabes estavam lá, agora vivendo sob domínio otomano. Eles só têm a mesma religião, mas os turcos... Esse é um ponto bastante interessante aí, que acho que muita gente não entende isso, né, cara? Fala assim, turco e árabe é a mesma coisa. Mas não, né, cara? Os turcos são um povo bem distinto, é um povo, inclusive, que veio lá da Ásia, bem mais pro lado. É bem interessante a diáspora do povo turco, né, cara? Até a região atual, que é a região da Anatólia. Mas o povo turco é um povo que veio daquela região lá dos Istão, lá, Turcomenistão, Azerbaijão, não sei se é Azerbaijão tanto, mas aqueles Kirguistão, é um povo que veio daquela região ali e foi migrando para essa área aí, se converteu ao Islã, mas não são árabes, entendeu? Mas dominaram a Península Árabe por muito tempo, mas não é um povo igual, né, cara? Não tem a mesma língua, não tem o mesmo... O alfabeto, hoje em dia, os turcos usam o alfabeto latino igual nós, né, cara? Só que antigamente também usavam seu próprio alfabeto, que não é o alfabeto árabe, né? Eles chegaram lá um pouco depois na jogada. Aos poucos, eles vieram migrando lá da Ásia Central. Como muitos judeus tinham uma vida um pouquinho melhor no Império Otomano, por causa das perseguições na Europa, muitos fugiam pra lá. Os otomanos eram bem mais, de longe, os mais permissivos daqui, né, cara? Eles vão começar, os turcos otomanos vão deixar de ser permissivos aí durante o começo do século XX aí, daí vai ter aqueles bagulho com os armênios e tal, os horríveis, com os gregos também. Mas durante grande parte da história, o Império Otomano foi um império totalmente multicultural e bastante permissivo aí nas religiões, tanto que por isso conseguiu ter um império tão grande, né, cara? E outros também foram para as Américas. Com o tempo, muitos judeus estavam se considerando uma nação sem terra, e eles estavam ficando cansados de ser nômades. Foi aí que começou a surgir um movimento chamado sionismo. A meta desse movimento era de criar um país para os judeus. Assim, eles não só teriam uma terra para eles, como também estariam seguros de perseguição. Quando começaram a descobrir essas ideias, os otomanos, que ainda mandavam no local... Mas aí o ponto é o seguinte, né, cara? Eu acredito, eu já ouvi falar de outros lugares que se pensaram em fazer um Estado judeu, porque o sionismo, nesse ponto, não necessariamente era criar um país onde hoje é Israel, né, cara? Era você criar um país. Era você criar um país pro povo judeu. Mas não sei se nesse ponto ainda era criar aonde foi criado, né? Não gostaram nem um pouco. Eles já estavam começando a ter problema também com os árabes e também estavam ficando cansados do domínio turco. Aí chegou a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco já estava cansado totalmente, né? Já estava literalmente cansado aí, estava exausto. E os otomanos se uniram com a Alemanha. Para ajudar a lutar contra eles, né? Os ingleses pediram ajuda dos judeus, prometendo que, se eles ajudassem, os britânicos iriam ajudar a criar um país judaico para eles. Mas, ao mesmo tempo, né, lá com os árabes, país para os os árabes, né? também fizeram uma promessa parecida. Falaram que se eles ajudarem a derrubar os otomanos, que controlavam a região, né? eles iriam... Passaram todo mundo para trás aí, né, cara? Os britânicos passaram todo mundo para trás. Falaram que iam criar um país só para os árabes e tal, e criaram uma confusão do caramba no final, né? Apoiar um país árabe unificado. E vocês devem imaginar o que aconteceu. Com o fim da guerra e o fim dos otomanos,
As terras do Oriente Médio foram divididas entre o Reino Unido e a França. Tinha até um pedaço da Turquia que ia ser da Itália e outro do Império Russo. E é aí que começou o conflito moderno entre Israel e Palestina. Com o tempo, os britânicos foram dando mais autonomia para o povo árabe que morava lá no Iraque e na Transjordânia, até que eles anunciaram apoio para a criação de um Estado judeu lá na Palestina, onde tinha uma comunidade judaica. Embora que naquela época... Curioso, hein? Mas era uma população... Era bem pequena nesse momento, né? Vai ter uma grande imigração nesse ponto, né, cara? De judeus voltando... Não sei se voltando é a palavra certa, né? Pra Israel, porque não são as pessoas que saíram antigamente, né? Mas vocês entenderam, né? Na época ainda era minoria. Os árabes do local... Chegaram até a metade do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal aí, não custa nada, mano. E deixa a opinião de vocês nos comentários, acho que o vídeo tá fluindo bem de boa, bem tranquilo aí. A gente é mais a parte histórica que a gente tá vendo aqui também, de toda forma, não tô... se vocês estão esperando que eu chegue no final e fale, Israel é de X, Israel é de Y, eu não vou falar isso, óbvio. Porque, na verdade, sendo sincero com vocês, gente, nenhum pedaço de terra em qualquer lugar do planeta é 100% de um povo para sempre, né, cara? Não existe isso, né, cara? Na verdade, a terra hoje é de quem manda, vamos ser sinceros, né, cara? A terra hoje é de quem tá mandando, quem quer o manda-chuva de lá, né, cara? E amanhã pode ser outra pessoa, então não existe isso de, isso aqui sempre foi meu, isso aqui sempre foi de tal, né, cara? Isso aí... Poderia ser assim, mas não é assim que funcionam as coisas, né, cara? Da mesma forma que o país onde a gente tá aqui não pertence a gente, né, cara? Não pertence a mim, por exemplo. Eu e acho que a maioria da galera aí que tá assistindo o vídeo aí, que é fruto aí da imigração de europeus aqui pro Brasil, cara, essa terra não pertence a gente também, né, cara? Nem por isso a gente deixa de estar aqui, né? Entende? Não é uma terra... Essa terra não foi prometida pra nós, né, cara? Essa terra foi tomada, né? Enfim... que já estavam bravos por não ganharem um país unificado como tinha sido prometido, depois desse anúncio, muitos se revoltaram, e alguns que são mais extremistas e violentos começaram a agredir judeus, e os judeus do local começaram a se defender. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ainda mais judeus fugiram e chegaram lá na Palestina, inclusive sobreviventes do Holocausto, o que começou a revoltar ainda mais os palestinos do local, que não estavam gostando de tanta imigração dos judeus, fazendo com que os britânicos de lá, que estavam governando lá, controlassem a imigração dos judeus por um tempo, que já tinha crescido para 33% da população em poucos anos. Mas fazer isso revoltou os sionistas que já moravam lá na região, e alguns extremistas começaram a se revoltar e agredir árabes do local. O bagulho foi mal feito, né, cara? O apoio do Estado judeu cresceu muito quando o mundo viu as atrocidades que fizeram com os judeus lá na Alemanha. Com as tensões crescendo na Palestina, os a divisão foi totalmente mal feita. Britânicos, vendo a bagunça que eles meio que criaram, começaram a sair de cena de fininho e deixando a ONU se virar. Como agora já tinha bastante judeu lá, e reconhecendo o direito de um território dos judeus, e também não querendo repetir a história de expulsar os judeus de novo, a ONU fez um plano que dividia a Palestina em 2 países, um para os judeus, nos locais onde eles eram a maioria, e outro para os palestinos. Mas esse mapa já tá bem difícil. Olha que assim, cara... Me desculpa, cara, vou ser sincero com vocês, Me desculpa, cara, não tem como você olhar esse mapa aí e achar que isso ia dar certo. Não tem como, cara, os caras que passaram isso naquela época não tinham a menor noção de como o povo iria se comportar, de como esses povos são rivais, né, cara. Não tinha ideia, cara, olha, não tem, cara, não existe como isso aqui funcionar. Me desculpa, né, cara, eles tentaram fazer algo parecido, pelo visto, com o que aconteceu na Índia, né, cara. Não sei o que foi mais cedo... Mas, parecido com o que aconteceu... Não, na Índia foi mais antes disso, né? Como dividiram lá territórios lá pro Paquistão, também que são tudo meio assim, um território pra cá, outro pra lá, meio dividido. Só que aqui, né, cara, é um território muito pequeno, com muitas subdivisões, né, cara? Não tinha como isso dar certo, mano. Com Jerusalém sendo um território neutro internacional. Os judeus concordaram com o acordo. Cara, essa ideia de Jerusalém como território neutro internacional poderia ser interessante. Mas os árabes, não. Causando um conflito armado entre os dois. Essa batalha os israelenses chamam de Guerra da Independência, porque logo depois eles declararam a criação do Estado judaico. E os palestinos chamam essa batalha de Nakba, que significa o desastre. Principalmente porque várias comunidades palestinas foram destruídas nessa guerra, e cerca de 750 mil palestinos foram deslocados. Quando eles declararam o Estado judaico, no dia seguinte, os países árabes vizinhos invadiram Israel por todos os lados, começando a segunda fase desse conflito, a Guerra Árabe-Israelense.
No final, Israel ganhou, conquistando mais terras. Isso é impressionante, né, cara? Isso daqui é realmente impressionante, essa vitória militar. Eu não sei tanto dessa guerra, mas imagino que Israel deve ter recebido um bom apoio internacional aí, né, cara? Não tenho muito conhecimento dessa guerra, então deixa nos comentários se vocês souberem mais aí, né? Pegou a faixa de Gaza, esse pedacinho aqui, que é o que tá aparecendo no jornal esses dias, e a Transjordânia pegou a Cisjordânia, que é esse pedaço aqui. E aí eles mudaram o nome do país para Jordânia. Com esse conflito, ainda mais palestinos foram expulsos, e ao mesmo tempo, judeus que já viviam por gerações em outros países árabes também foram expulsos. Mostrando ser um país com capacidade de se defender, mais judeus da Europa migraram para Israel. Em 1967, as tensões entre os países lá estavam bem altas, e tropas do Egito começaram a se mobilizar para perto da fronteira. Mas Israel, querendo se prevenir, surpreendeu todo mundo atacando primeiro, Tomou o e com Sinai, muita né? eficiência. E em 6 dias, eles acabaram com os exércitos egípcios, sírios e jordanianos, e dobrou Bizarro seu isso, né, território. cara? Novos assentamentos israelenses Bizarro pra começaram a ser caramba criados isso, em território que era palestino, e a ONU cria uma resolução falando que muitos desses assentamentos são ilegais. 6 anos depois, o Egito e a Síria atacam de novo, até com apoio soviético, mas Israel ganhou de novo com apoio dos Estados Unidos. Muitos países árabes, bravos com isso, aumentaram o preço do petróleo em 70% e diminuíram a produção em 5%, criando a primeira crise de petróleo. Pouco depois, Israel começou a fazer acordos de paz com o Egito e devolveram o Sinai. Mais uma hora, Israel declarou Jerusalém como a capital do país. E aí, juntando com os problemas de má distribuição de água feia, né, pra cara? É a palestinos treta por feia lá, mesmo, muitos deles se revoltaram. E é aí que surgiu o Hamas. Um movimento islamista palestino contra Israel, considerado por muitos como um grupo terrorista. Enquanto isso, a Organização para a Libertação da Palestina, que é uma organização criada pela Liga Árabe, lá em Exílio, na Algéria, declara o Estado independente da Palestina em 15 de novembro de 1988, cara? Meu com Deus, Jerusalém, cara, a sua capital. Em 93, Israel faz eu as não vejo- pazes O com duro de tudo isso que você vê esse vídeo, você não vê uma resolução, né, cara? Uma resolução pacífica pra isso. Eu não vejo, cara. Esse é o ponto. Não consigo ver, cara. Não consigo ver uma resolução pacífica pra isso, cara. Eu acho que é ingenuidade. Esse é o ponto. Acho que é ingenuidade achar que vai ter uma resolução pacífica a isso, o cara. segundo país árabe, a Jordânia. E também faz o Acordo de Oslo, que deu um pouco mais de autonomia para os governos palestinos que viviam na faixa de Gaza e na cidade de Jericó, e também na Cisjordânia. Alguns extremistas israelenses ficaram bravos com esses acordos e até assassinaram o primeiro-ministro de Israel. Aí Caramba, teve mais brigas. Pior que mais ele não parece muito feliz nessa foto aqui não, né, cara? acordos, e até assassinaram o pega. primeiro-ministro de Israel. Aí teve mais brigas, mais conflitos, várias trocas de governo israelense, o segundo intifada, Israel começou a fazer uma muralha e mais ataques terroristas. Em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza, dando controle para os palestinos da região, mas ainda controlando as fronteiras. Com nova autonomia, os nacionalistas Que é basicamente como tava até pouco tempo atrás, né, palestinos do imagina. grupo Hamas ganharam o controle de Gaza, deixando Israel preocupado. E teve mais bombardeios que destruiu muitas coisas dos dois lados. De um lado, pessoas condenam Israel pelo uso excessivo de força na retaliação. Do outro lado, pessoas condenam os grupos extremistas por usarem escolas e hospitais como base e escudo humano, sem contar os atentados contra Pesado, civis. né, A cara? maior parte dos extremistas palestinos estão em Gaza, no governo de Hamas. Por isso que desde 2007 o conflito tem sido mais entre os dois. E é o que tem acontecido nesses últimos dias também. Na Cisjordânia, quem manda mais é o partido oponente de Hamas, o Fatah, e os dois já brigaram por poder também. Nossa, que É doideira, difícil tem separar a eles. Cisjordânia É uma porque, briga além bizarra, de né, cara? cidades e vilas palestinas que existem lá, também tem colônias israelenses já por muitos anos. Além disso, os dois não concordam sobre o status de Colônias, né, que é uma Jerusalém. ideia talvez... Não sei, cara. E tem muitos é tudo argumentos, muito tanto do nebuloso, lado de hein? Israel quanto do lado da Palestina, que eu vou deixar aqui na tela, vocês podem fazer pausa, fazer um print para dar uma olhada. E agora, mais recentemente, o que aconteceu? O Hamas fez seu ataque mais violento até então, atirando mais de 5.000 mísseis contra Israel. E vários soldados invadiram o país saindo de Gaza, sequestrando civis, fazendo Cara, tortura. mas olha... E vários soldados invadiram o país. Olha a muralha que existe, né, cara? Se não me engano, isso aqui é na faixa de Gaza, uma muralha separando Israel de Gaza, né, cara? Se eu não me engano. Posso estar errado, mas deixem nos comentários se já ouviu falar sobre algo parecido com isso. Bizarro, né, cara? Assustador, né, cara? Algo assim... bagulho desumano mesmo, né, cara? Como as pessoas se odeiam tanto, né, cara? Se odeiam tanto, assim... Mas foi tudo feito muito errado, né, cara? Não sei. Eu não sei o que poderia ter sido feito, mas... Não era desse jeito, né, cara? Do jeito que foi feito todo esses acordos, essa
esse plano de partilha não foi bem feito, né, cara? E deu tudo errado, né? E vai continuar dando, esse é o problema. Eu não vejo, cara, resolução pacífica pra isso, sendo sincero. Eu acho que isso daí vai continuar por muito tempo, cara, e vai ser um vai e volta sempre disso daí, sabe? Vai ser... Ai, cara, não sei, mano. É tenso pra caramba. Saindo de Gaza, sequestrando civis, fazendo torturas e causando pânico. Então, como vocês devem perceber, o conflito está longe de terminar. Uma coisa importante da gente entender é que você apoiar Israel ou apoiar a Palestina não quer dizer que você é de esquerda ou de direita. Porque normalmente a esquerda está mais ligado com socialismo, controle de Estado, a direita está mais ligado com livre mercado, essas coisas. Mas lá não é isso. Lá um lado extremo apoia somente o Estado palestino e o outro lado extremo apoia somente o Estado israelense. Enquanto o meio, que na verdade é a maioria das pessoas, quer encontrar um meio termo. Mas eu falei um pouco mais disso, com mais detalhes, naquela minha série sobre Israel, judaísmo, que vocês podem olhar clicando no link embaixo. Hoje Israel eu posso trazer, cara. É bem mais forte militarmente, mas não ouse invadir a Cisjordânia ou a faixa de Gaza, porque com certeza vai causar uma retaliação enorme dos países vizinhos. Ao mesmo tempo... Esse é o ponto, né, cara? Esse é o ponto. Mas parece que o negócio tá escalonando, né, cara? Parece que Israel tá entrando em conflito com o Líbano agora, né, cara? O bagulho parece que tá escalonando ainda mais, né? Mas não tem força suficiente para conquistar Israel. Por isso eles usam mais táticas de guerrilha e atentados terroristas. Lembrando, gente, que o Hamas não representa a maioria dos palestinos. Assim como a maioria dos judeus querem a solução pacífica, a maioria dos palestinos também querem. Mas o grupo terrorista conseguiu controlar a faixa de Gaza e usa seus recursos para fazer... Cara, eu espero que sim. Eu espero que sim, mas não sei. Não sei que esse ponto que ele falou que a maioria quer tudo de uma forma pacífica, cara. Eu espero e acho que sim, mas não sei se eu tenho essa certeza, cara. Não sei se eu chegar lá em Israel ou na Palestina e perguntar pra cada um aí o que você gostaria que acontecesse com outro povo, que cada um ia responder, sendo sincero, sabe? Não sei, mano. Tenho medo, inclusive. Fazer o terror. E assim tentar cumprir um dos seus principais objetivos, que é destruir Israel, os judeus e também os cristãos de lá. Então é isso, gente. Agora você sabe um pouquinho mais sobre o mega resumo da história daqui, para pelo menos ter uma base quando verem um jornal, saber o que está acontecendo. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não sabe direito dessa história e precisa ouvir um pouco mais. E por enquanto eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Ok, cara, é isso, gente. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Não precisa deixar quem vocês acham que pertence à Terra, porque, novamente, o que eu falo pra vocês é o seguinte, cara. Não existe isso de, o mais antigo é quem é o verdadeiro dono da Terra, os judeus estavam lá há muito mais tempo, então eles são verdadeiros donos, ou os palestinos ficaram por mais tempo, ou estavam mais recentemente, eles são os donos. Não existe isso, né, cara? Tudo aí é uma transformação histórica e tudo vai se mudando com o tempo, né, cara? Mas sei lá, mano, esse tipo de vídeo só causa depressão na gente, porque eu, de fato, cara, não vejo uma resolução pacífica pra isso, sabia? Não consigo ver. Enfim, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.